O aquecimento global é um dos principais desafios ambientais da atualidade, com consequências devastadoras para o planeta. Entre elas, o derretimento das calotas polares e dos glaciares, o que está causando o aumento do nível do mar e a perda de habitats naturais. Além disso, o aquecimento global também está causando mudanças nos padrões climáticos, levando a eventos extremos como secas, inundações e tempestades. É fundamental que os governos e a sociedade tomem medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os efeitos desse problema ambiental. O aquecimento global é o tema do Entre Assuntos de hoje. Para conversar mais sobre aquecimento global, eu recebo aqui Alexandre Costa, professor universitário e cientista do clima. Muito obrigada pela presença, professor. Seja muito bem-vindo ao Entre Assuntos. Obrigado. Estamos à disposição de vocês. Professor, falar sobre aquecimento global, esse nome aquecimento global não é um nome desconhecido. As pessoas já conseguem lidar com essa nomenclatura, entendem o que isso significa, mas efetivamente as pessoas sabem o que é mesmo e estão compreendendo melhor a necessidade de estar sempre reforçando e falando sobre aquecimento global? Eu acredito que o nível de compreensão, de consciência e de mobilização da sociedade para enfrentar o problema está muito distante do que realmente é necessário, né? Primeiro porque o termo aquecimento global, né, ele, embora seja preciso cientificamente, é uma coisa básica de física, como nós temos hoje menos calor sendo liberado para o espaço devido à presença de uma concentração aumentada de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, existe um desequilíbrio energético que faz com que o acúmulo de energia produza um aumento de temperatura. Isso, na média global, a gente sabe muito bem. Ano passado, por exemplo, inclusive, nós superamos a barreira de 1,5 graus, o planeta ficou 1,62 graus Celsius acima das temperaturas médias pré-industriais, mas o fato de que você tem o global ali no termo parece tornar isso um problema difuso, distante. E, na verdade, não é nada disso, né? A materialização do aquecimento global, que é uma das manifestações de uma mudança no comportamento do sistema climático muito maior, se expressa também de outras formas, né? São os extremos de temperatura, hoje ondas de calor letais, cujo tempo de recorrência seria da ordem de 50 anos, ou seja, a chance de ocorrência de uma onda de calor capaz de matar pessoas era de 2% a cada ano. Essas ondas de calor estão 8 vezes mais frequentes. Nossa! Né? A gente fala de extremos ligados ao ciclo hidrológico, ao ciclo da água, porque uma atmosfera aquecida ela é capaz de comportar dentro de si uma maior quantidade de vapor d'água. Sim. E isso tem uma dupla implicação. De um lado, você precisa de mais água sendo evaporada para abastecer a atmosfera, até ela saturar. E isso significa que você vai ter taxas de evaporação e evapotranspiração maiores, traduzindo, você vai ter secas mais prolongadas e intensas. E sim, o número de secas extremas em regiões propensas à ocorrência desse fenômeno duplicou, de novo, tomando como referência os tempos pré-industriais. E isso a gente não está falando só do nosso semiárido aqui, por exemplo. A gente está falando da Amazônia. Nossa, né? É um efeito absurdo. Né? Sim, que, de novo, secas que eram muito raras, secas que eram consideradas a seca do século, ocorreram sucessivamente na Amazônia em 2005, 2010, 2016 e agora, recentemente. Isso de um lado. Mas veja, uma vez esse reservatório de vapor d'água maior, que é a atmosfera aquecida, uma vez abastecido, vai ter mais matéria-prima para produzir nuvens de chuva. Sim. Então, é como você pegar um balde maior do que o balde que você tinha antes. Ele vai dar mais trabalho para encher.
Mas uma vez você tendo ele cheio e virando esse balde, tem muito mais água para despejar. Sim. Para traduzir de forma simples. E sim, eventos de chuva extrema estão 50% mais frequentes do que no período pré-industrial. Então nós temos aí os dois extremos. Exatamente. Às vezes a gente até ouve, mas os cientistas não sabem o que estão falando, porque a hora dizem que é mais secas, a hora... Na verdade, o mecanismo físico, ele amplifica os eventos extremos. Ele tira do meio. Quando você fala no aquecimento, se associa muito à questão do calor, da seca, né? Da falta de água. Isso, mas não é tão simples, não necessariamente. Tão simples assim. Né? O que acontece na maior parte do tempo, na maior parte das regiões, é que mesmo que o total de precipitação ao longo do ano não tenha mudado muito, você tem tanto o aumento da chuva que ocorre em um único dia, é um dos índices que a gente olha, como um índice chamado número de dias consecutivos secos, ou seja, a duração das estiagens. As duas coisas acontecem porque o ciclo hidrológico agora está deslocado para os extremos. Então, isso tudo se manifesta. Nós temos também, obviamente, questões relacionadas ao ambiente oceânico, né? Branqueamento de corais. Você pode dizer, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ora, os corais são ambientes riquíssimos, são ecossistemas de uma extrema abundância. Eu gosto até de brincar quando eu faço palestras sobre o tema, que são uma espécie de mistura de restaurante, maternidade e motel, porque é local de alimentação, local de reprodução e berçário para inúmeras espécies marinhas, porque a simbiose entre os corais e as zooxantelas, que são as algas que habitam os corais, propiciam a produção de alimento, não apenas para as algas, não apenas para os corais, que são animais, veja só, mas para todo o ecossistema. Sobra comida, né? Outro aspecto, como as zooxantelas produzem comida fazendo fotossíntese, elas oxigenam aquele ambiente marinho. Então, é um ambiente rico em oxigênio, perfeito para inúmeras formas de vida. E ao perdermos, né, ao aquecermos as águas, você tem a perda dessa simbiose. As zooxantelas, elas deixam os corais. E, nesse caso, o coral perde o colorido, que é dado pelas algas, fica branqueado, o coral está passando fome e você não tem mais nem comida nem oxigênio para abrigar as demais espécies. Rompida. Toda a cadeia subitamente se perde e aí, de repente, você tem comunidades pesqueiras que não, o peixe que dava aqui não dá mais. Né? E aí, veja só, a gente está falando também de perda de safra agrícola. O Rio Grande do Sul perdeu uma quantidade extraordinária de arroz, né? Produtos como o azeite de oliva, o chocolate, etc., o café, que demandam condições bem específicas de temperatura, né? E umidade para sim, a uva, né, os vinhos, que demandam uma condição muito específica de clima para a produção, podem estar tendo as suas condições de produção irreversivelmente comprometidas. E aí você vê, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, você vê um efeito aí absurdo da consequência disso, né? Aquela perda imediata de pessoas desabrigadas, de destruição imediata. Sim. E futuras, porque essas consequências que você acabou de citar, elas são a longo prazo, para você restabelecer toda essa cadeia produtiva, todos esses itens, colocar tudo em ordem novamente, num processo onde o ciclo que causou aquele problema continua existindo, é muito complicado, existindo, né, e se intensificando na realidade, né? Então, vejam, desde produtos que são, né, não estão exatamente no nosso dia a dia, como alguns que eu mencionei, mas até outros que fazem parte, né, da mesa, do conjunto das famílias do nosso país, né, desde o café de manhã, o arroz do almoço, isso tudo vai ficar mais caro. Então a gente precisa saber, entender, quando a gente fala de aquecimento global, sim, as pessoas sabem que existe, mas é preciso saber vincular o tema da mudança que acontece numa escala planetária com as causas de um lado, né, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, né, as emissões da pecuária principalmente,
há consequência. A gente precisa entender que há conexões a serem feitas, que a gente não pode manter o sistema energético e o sistema alimentar da forma como você tem hoje. O Brasil, por exemplo, embora tenha uma matriz elétrica à base de renováveis, sim, com a hidráulica e com a entrada da eólica e solar. O Brasil realmente tem uma matriz elétrica em sua grande parte renovável, embora tenha algumas termoelétricas, inclusive termoelétrica a carvão, ali no Porto do Pecém, que é uma das coisas mais absurdas, né, que eu jamais poderia imaginar algo assim, mas é uma exceção. O que acontece, no entanto, é que a matriz energética do Brasil, que vai além da elétrica, sequer é limpa, porque nós dependemos do modal rodoviário. Isso. Nós transportamos passageiros e carga num país de dimensões continentais, queimando combustível fóssil em estradas, ao invés de fazer isso sobre trilhos e, preferencialmente, né, movido a eletricidade. Então, sequer o Brasil está bem na fita quando a gente olha o sistema energético em seu conjunto, porque nós somos muito dependentes do petróleo, sendo que seria o país, talvez, com melhores condições para se livrar da dependência dos combustíveis fósseis numa escala de curto, médio prazo. Porque tem condições para isso. Tem né? condições para isso. Naturais, inclusive. Perfeitamente. Do outro lado, o sistema alimentar, que é o outro grande problema, né? No caso do Brasil, a mudança do uso da terra ainda é a principal fonte emissora. Eu estou falando de desmatamento. É o CO2 liberado quando parte da floresta é derrubada, que é a principal fonte emissora do Brasil. Muito de perto seguido pela agropecuária, porque você tem, além do CO2, você tem outros gases. Você tem metano, óxido nitroso. Metano, grande parte está associado à chamada fermentação entérica, que é um processo que acontece no aparelho digestivo de animais ruminantes. Né? A fermentação ocorre, né, de forma anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, e as bactériazinhas vão quebrando o capim que o boizinho comeu, e essa quebra dessas moléculas produz metano. Quando o boizinho abre a boca para, né, ruminar, todo aquele metano escapa. E nós temos um país em que você tem mais reses do que pessoas. O rebanho bovino brasileiro é maior do que a nossa população. E isso é insustentável. Na realidade, sobre qualquer perspectiva, a quantidade de carne bovina que é consumida nesse país é insustentável. E é isso mesmo que você reduzisse pela metade as emissões de metano. Porque tem alguém dizendo, vamos mudar um pouquinho a dieta do boi, vamos ver uma ração assim, assim, assado. Gente, algo gigantesco, se você reduz pela metade, continua sendo gigantesco ainda. Então, na verdade, a gente tinha que falar muito seriamente na redução do consumo de produtos de origem animal em geral e de animais ruminantes em particular. Isso significava, inclusive, toda uma mudança na política de subsídios agrícolas desse país. É uma transformação muito É uma transformação severa, né? profunda, né? Nos hábitos de consumo, né? Na ideia de que o American Way of Life seria o sonho, né? E não, isso é um pesadelo, né? É um pesadelo que desestabiliza as bases de sobrevivência da nossa espécie e de todas as outras espécies que habitam esse planeta conosco. Professor, essa sua fala, ela traz claramente uma realidade muito óbvia, né? Existe o problema, as pessoas sabem que ele existe, mas não há essa conexão com a minha vida, com a sua vida, com a vida das pessoas, com o cotidiano, com o que está acontecendo hoje no planeta. O senhor enxerga perspectivas de algum tipo de viabilidade? Porque são mudanças, como a gente acabou de conversar, muito drásticas. Como é que a ciência enxerga isso de uma forma clara? É possível ainda reverter isso? Veja, sobretudo há uma dificuldade de conectar esses pontos, né? O arroz mais caro na prateleira, o café mais caro na prateleira, o azeite sem condição de você comprar. Então, hoje é dia de estourar o cartão.
vamos comprar azeite. Né? É verdade. Né? Você não só... É difícil ligar esses pontos com, ok, o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que dentro do meu estilo de vida que contribui para isso. Mas mais do que isso, é complicado a gente perceber a não ligação dos pontos desses impactos, da água que entrou na casa, né, da dona Francisca e fez ela perder a geladeira que levou meses para pagar, né, do parcelado, né, com o fato de nós termos tido um governo negacionista, abertamente negacionista, por 4 anos. Como é que a gente conecta isso? Porque sim, o que está em jogo envolve não só e nem principalmente as escolhas individuais, até porque nem todo mundo tem muita margem de manobra. Exato. Né? Nós precisamos de políticas públicas. Algo que mexa como um todo. Que mexa como um todo. E para termos políticas públicas, é preciso que a gente tenha, obviamente, numa democracia, né, poderes alinhados, né, em harmonia, digamos assim. Isso, em harmonia com os interesses coletivos, com os interesses das atuais e futuras gerações, e isso significaria você adotar grandes políticas públicas para fazer toda essa grande transição ecológica para um outro modo de vida, né, muito mais voltado na perspectiva do coletivo, ao invés de você facilitar a compra de um automóvel, aspas, popular, em, sei lá, 60 prestações, nós investimos recurso em mobilidade ativa, mobilidade de massas eletrificada sobre trilhos no ambiente urbano, né? Ou seja, na possibilidade ações de nós que gerem um impacto maior, de nós nos deslocarmos com dignidade, né? Sem estar respirando material particulado dos motores a diesel, sem estar preso em engarrafamentos, sem, enfim, tendo direito à mobilidade, mas isso sendo feito de maneira sustentável. Professor, então, essa conversa está abrindo assim várias possibilidades de pensamentos, né? Que eu acho que é o que a gente tem que fazer aqui, é um pouco de abrir a cabeça das pessoas, né? Há aquele ditado popular que falam bastante, que quando mexe no bolso a pessoa sente, mas já está mexendo faz tempo. A gente falou aqui, o preço do café é absurdo. Quando a gente vai falar sobre preço de alimento, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre processo produtivo, mas dificilmente você chega numa discussão para se falar sobre a origem base disso. Por que a produção está tão difícil? Por que o preço está tão alto? Por que está tão complexa essa cadeia? Eu acho que está faltando conectar a grande massa da população a essa realidade, a levar, trazer lá a causa e a consequência, juntar, né, encurtar esse caminho, porque talvez assim, com uma conscientização em massa, se consiga realmente um resultado, mesmo que seja através de pressão popular mesmo, porque vai chegar num ponto em que não tem mais como sustentar. A gente tem acompanhado aí as tragédias, o histórico de seca do Nordeste é de sempre. A gente tem aí uma literatura vasta de pessoas que morreram de fome e de sede, e hoje as pessoas não morrem de fome e de sede, entre aspas, porque acabam morrendo também diretamente. Então, eu acho que falta essa conexão, professor, não é isso? Certamente, certamente, porque não há... e é um aspecto que, veja, não é limitado ao ambiente local, sequer ao ambiente simplesmente nacional. É óbvio que muitas iniciativas podem e devem ser tomadas pelo Estado Nacional, né? Por exemplo, eu lamento que um governo que, obviamente, em vários aspectos, retomou as iniciativas, né, ambientais de proteção dos biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, né, recentemente, por exemplo, continue fazendo pirraça na questão de explorar petróleo na margem equatorial. A gente deveria dizer, olha, não, nós vamos ter um planejamento aqui, né, plurianual, para não depender desse petróleo nunca, desse petróleo ficar permanentemente onde deveria todo o petróleo ficar, que é lá no subsolo, né? Mas, além disso, nós precisamos de concertação na escala planetária.
Isso talvez é o que me preocupe mais, porque o nível de governança necessário para resolver a crise climática, a emergência climática, é muito maior do que o que nós temos. O sistema sempre foi muito frágil, né? As COPs, as conferências do clima, longas, intermináveis reuniões para, na maior parte dos casos, produzir avanços tímidos. Talvez o único que a gente possa dizer até agora que não foi um avanço tímido foi o próprio Acordo de Paris. Mas ainda assim, o Acordo de Paris ele é espetacular nas suas primeiras páginas, porque ele reconhece a ciência, ele, né, estabelece que o tratado estabelece que nós devemos permanecer com o aquecimento global controlado em níveis muito abaixo de 2 graus em relação ao período pré-industrial, preferencialmente 1,5 graus, né, no máximo. 1,5 graus basicamente está inviabilizando, né, está virtualmente inviabilizado. Mas fora isso, todos os avanços foram incrementais. Muita sabotagem, né? Ora dos países mais ricos, ora de países em desenvolvimento, como a China e a Índia, que, né? Olha, vocês queimaram carvão e petróleo a vida toda, agora que chegou a minha vez. Então, e não há algo que chegue e diga, olha, não, nós temos um prazo para banir o carvão. Nós temos existe sanção comercial, né? Existe sanção comercial contra países que, por exemplo, tentem violar regras acordadas de comércio exterior. Qual é a sanção que você tem contra um país que viola tratados climáticos? Nenhuma, né? O que é que Trump está... O que é que os Estados Unidos estão pagando pela irresponsabilidade do seu governo de abandonar o Acordo de Paris? Nada. É como se essa discussão ela existisse, ela existe de fato, e há pessoas que se debruçam, e organizações e estudiosos, e a própria ciência como um todo, mas é como se isso não saísse do campo das ideias. Sim, ou que muitas vezes fosse desviado para soluções laterais. Estamos fazendo alguma coisa. Estamos fazendo alguma coisa. Aí você tem mercado de carbono, ou tecnologias como captura de carbono, e, enfim. Quando a questão central, que é derrubar as emissões de forma rápida, achatar a curva das emissões, fazendo uma alusão à Covid, né? Você tem que achatar a curva para você controlar o problema. A gente tem que pegar as emissões que seguem crescendo e achatar essa curva. Só tem uma maneira. É você reduzir radicalmente o uso de combustíveis fósseis, é você zerar o desmatamento, é você promover mudanças, né, nos sistemas alimentar e energético. E quando eu me referi, por exemplo, a questões como o mercado de carbono, não é que em si seja um problema, mas é visto muito mais como uma distração, né? E, em alguns casos, como um mecanismo de greenwashing, de limpar a imagem de determinados setores poluentes com coisas que, para mim, não funcionam, tipo chamada compensação. A outra coisa é fazer apostas em tecnologias de captura de carbono, que a gente sabe que são capazes apenas de segurar, de evitar, ou depois de recuperar uma quantidade muito pequena do CO2 que, de fato, é emitido. É aquela história, se você tiver digamos, um vazamento no seu banheiro, né? Estourou um cano ali, uma junção, e está jorrando água. Você não vai apostar, não, vamos pegar panos, vamos comprar mais panos para, né, enxugar aqui. Aquilo ali não vai parar de jorrar. Não que você não precise desse pano em algum momento, né? Mas aquilo não vai parar de jorrar. Não vai ser a solução. Não vai ser a solução. Você vai ter que fechar a chave geral. Você vai ter que fechar a chave geral. E aí você usa o paninho para secar, né? Para fazer organizar a casa. Exatamente, para o arremate final. Mas é preciso mergulhar na solução. Detalhe, o mundo já se viu diante de uma grande ameaça, que era o colapso da camada de ozônio. Sim.
a gente, né, durante, especialmente os anos 70, a camada de ozônio sofreu um declínio, isso iniciado principalmente, né, sobre o continente antártico, mas esse negócio, né, se expandindo. E é preciso que a gente lembre de uma coisa: a camada de ozônio é a pré-condição para que exista vida fora, acima da água. Os nossos ancestrais de 400 milhões de anos atrás só conseguiram botar o nariz fora da água, né, sem que o seu DNA fosse incinerado pelo UVB, porque havia oxigênio suficiente na atmosfera para produzir ozônio. E esse ozônio estava desaparecendo numa escala de décadas, algo que precisou de centenas de milhões de anos para ser gerado. Qual foi a solução? Por que é que agora nós estamos num momento de lenta e delicada recuperação da camada de ozônio, né? Porque a queda foi brusca. Sim. Né? A recuperação dela, por outro lado, é muito lenta. Mas por que é que a gente interrompeu o problema? Porque foi assinado um protocolo chamado Protocolo de Montreal, que baniu os CFCs. Não é vamos colocar no mercado, criar um mercado de ozônio, ou vamos esperar contribuições voluntárias dos países para o corte dos CFCs e outras substâncias que reagem com o ozônio. É parar mesmo. Não, é parar. Você tem prazo. Nós já precisávamos ter estabelecido prazo para o fim de todas as operações de carvão mineral. Isso desde a COP de Glasgow. Nós já deveríamos estar discutindo aqui na COP 30 o fim do petróleo. E a transformação do desmatamento em crime. É como se o problema avançasse numa velocidade assustadora e as soluções engatinhassem. As soluções, entre aspas, elas estariam no nível daquilo que a gente era para estar fazendo em 1980. Nossa. Quando o problema começou a ganhar escala. Nós estamos 40 anos atrasados. Nós passamos 3 décadas de blefes e mentiras. Essa que é a realidade. E dentro dessa perspectiva e dessa realidade, na verdade, dentro dessa realidade, quais são então as perspectivas, professor? Olha, eu acho que nós, bom, do ponto de vista da física, o jogo não está perdido. Que bom. Né? Assim, não é que nós ainda, né, é provável que nós ainda não tenhamos disparado o conjunto dos pontos de não retorno do sistema climático, porque eles existem. A partir de um determinado patamar de temperatura, você pode não derrubar mais nenhuma árvore na Amazônia, você pode não desmatar mais nada. Mas a combinação de altas temperaturas, estações secas mais prolongadas e outros extremos climáticos vão fazer com que as árvores da floresta morram. E só a Amazônia tem carbono estocado na sua vegetação e solo capazes de produzir 400 bilhões de toneladas de carbono. Isso é 10 anos de emissão de todos os países juntos. Todos os automóveis dos Estados Unidos, todos os aviões do mundo, todas as termoelétricas da China, tudo ligado ao mesmo tempo. Né? Nós ainda não perdemos os mantos de gelo da Groenlândia e Antártica, mas estão por um fio. Nós ainda não perdemos o permafrost, que é o solo congelado da Sibéria e do Canadá. Mas, se a perda desse, né, o degelo desse solo se acelerar, a matéria orgânica nele contida entra em decomposição e libera, em contato com a metano, a parte ficar submersa, perdão, em contato com a CO2, a parte ficar submersa libera metano, que é, numa escala de 100 anos, 34 vezes mais potente do que o CO2 no aquecimento planetário. Então, nós ainda não entramos, provavelmente, nesse terreno. Mas cada ano de adiamento de soluções reais. Se chega mais perto disso. Se chega mais perto disso. Cada 10º de grau que o planeta aquece, se chega mais perto disso. E aí, viver num mundo, né, com o clima estabilizado é impossível para a nossa civilização com 8 bilhões de pessoas. Não dá. Professor, é até curioso, me desculpe interromper, quando a gente fala até da ficção, a gente vê filmes aí que retratam
entre aspas, o fim do mundo, Aham. a gente vê ali cenas que são sempre ligadas a questões climáticas, né? Enchentes, chuvas, incêndios, explosões, enfim, tsunamis, são situações que envolvem a natureza, que envolvem o clima, o tempo. E a ficção, ela tem talvez enxergado essa realidade que para a maioria das pessoas, não, isso é filme, isso não vai acontecer, isso é... Então é meio que, é como se as coisas ainda estivessem num campo distante da realidade, que não estão. Mas em todos esses filmes, a premissa é que tem algum cientista sendo ignorado. É verdade. Algum cientista avisando e sendo ignorado, né? Talvez o mais recente deles, né, conhecido é o Não Olhe Para Cima, com o Leonardo DiCaprio. Sim. E eu quero dizer que eu me sinto o Leonardo DiCaprio o tempo todo, só que sem a beleza e sem o dinheiro. Né? Mas vejam, talvez não tenha sido a indústria do cinema que viu primeiro. Você sabe quem é que viu primeiro? Isso me causa uma sensação talvez indescritível. Foram as próprias companhias petroquímicas. Há indícios que desde, no mínimo, o final da década de 70, empresas como a ExxonMobil, a Shell, já tinham em mãos cenários futuros do que aconteceria em termos de aquecimento do planeta, perda das geleiras, né, derretimento do manto da Groenlândia e Antártica, a elevação do nível do mar e o caos que isso iria produzir. Nós estamos começando a pôr os pés nesse terreno que os caras que sabiam que nós iríamos chegar 40 anos atrás. E eles não fizeram nada, pelo contrário, eles passaram a patrocinar negacionismo. Vocês acham que o negacionismo é uma coisa recente? Não. Né? Aliás, é uma coisa que colegas da academia, da área, né, sei lá, da biomedicina, da infectologia, virologia, sejam bem-vindos. Né? Essa é a realidade. Quando o negacionismo da Covid e o negacionismo da antivacina estourou aqui no Brasil. Eu convivo com o negacionismo climático há décadas. E eu garanto a vocês, ele foi fabricado, ele é produto de laboratório, ele foi pensado, calculado na forma de propaganda cientificamente construída a partir dos interesses das grandes petroquímicas. Aqui no Brasil, financiado pelo agronegócio também, importante que se diga. Né? Existem 2 negacionistas climáticos que chegaram a ficar um pouco mais famosos, conhecidos, né? Que o agronegócio bancou sistematicamente para essas figuras rodarem o país, serem recebidos em audiência no Congresso, palestrarem em inúmeras, né, ocasiões, dizendo aquilo que os ruralistas queriam que fosse dito. Não que você pode derrubar a Amazônia toda, que 20 anos de novo ela está de pé. Ou falácias absurdas nesse sentido. Em suma, né, a gente, do ponto de vista da física, não perdeu o jogo. Mas é aquela história, nós estamos tomando de 3 e o time ou não está se esforçando, ou está tocando a bola de lado para trás. Não está indo para o ataque. Não está indo para o ataque. E não, a gente precisava meter um gol atrás do outro. E o que é meter um gol atrás do outro? É falar abertamente dos interesses econômicos, é restringir esse poderio econômico, é fechar termoelétricas a carvão e gás, é trocar o modal rodoviário, né, por transporte sobre trilhos eletrificado, é reduzir a demanda energética, ou seja, enfrentar a obsolescência programada, a produção de descartáveis, setores da indústria que são perdulários e que não produzem coisas úteis ou até produzem coisas ruins, como a indústria militar. É enfrentar esses segmentos para garantir essa mudança necessária. Que o uso de energia se restrinja ao básico, ao necessário, a fim de que ele possa ser atendido 100% com renováveis. Né? Obviamente, apostar em soluções tecnológicas, mas fazendo isso de forma justa. Né? Porque mesmo aqui, sim, eólica, solar, hidrogênio verde, etc. Mas, né, a gente não pode desmatar a caatinga para
construir uma mega usina solar, não tem sentido isso. Não tem sentido você colocar um parque eólico que comprometa a atividade pesqueira e o turismo de base comunitária. Seria remar contra a maré. Na verdade, isso também não é a solução, né? Então, a gente precisava realmente de uma grande virada de jogo. Virar a página, literalmente. E isso é que eu, infelizmente, não estou vendo no horizonte, a não ser que a gente tenha uma rápida mudança no nível de consciência das maiorias sociais e a gente consiga garantir isso, né? Através do voto, através das mobilizações, através de uma transformação societária em grande escala. Efetiva. Professor, eu queria agradecer, foi uma aula, de fato, sua participação aqui com a gente. Achei muito importante a gente trazer esses pontos, esclarecer as pessoas. Queria agradecer demais, muita contribuição, muito conteúdo. Acho que traz uma reflexão para quem vai nos assistir, para quem está nos ouvindo, traz uma reflexão profunda e um pensamento. É isso que a gente tem que fazer, né? Pensar e depois agir. E no momento que a gente precisa pensar e agir ao mesmo tempo. Certamente. Muito obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e até a próxima.